o que que é a jornada do cliente e como que a gente consegue controlar isso. Perfeito. Eu gosto de pensar que existem duas grandes jornadas. Talvez seja um bom frame para pensar sobre o tema. Então tem a jornada mais micro, que talvez a gente consiga ver como, puxa, a automação ali... Tipo, passo a passo tipo, mesmo. passo a passo de ativação. Cara, qual que é a jornada de ativação do usuário, né? Ativação é, porra, o cara fez o cadastro, e aí que começa a confusão com o funil, né? Mas Sim. o cara fez preencheu o formulário, habilitou a conta, ativou, fez a primeira compra. Essa é a micro jornada, né? Mas essa é a primeira parte do tema. E eu acho que essa até existe uma clareza, porque é válido, tá? Essa relativização com o funil. Ok. Tá? Faz bastante sentido. Mas que isso seria tipo funil, não tipo funil, mas tipo assim, confunde com funil, só que tem que ser mais detalhado, né? É mais detalhado, e eu acho que você tá não só pensando ali na conversão, mas você tem uma baita componente de pensar na experiência. Perfeito. Tá? Na experiência do cliente. Tem o exemplo da própria XP, né? Que tinha aquele processo todo de... Se não me falha a memória, tá? Tu vai poder dizer, mas... Que tinha todo o processo de abertura de conta, que ele era muito mais demorado, robusto, tinha que enviar e tal. E depois virou o que já é hoje, que é muito mais facilitado, 4, 5 né? anos atrás. Exato. Fala-se muito, inclusive, que talvez esse seja foi um grande acerto da XP no momento em que ela virou a chave e começou a crescer bastante. Então, isso é um ótimo exemplo de jornada. Então, vamos pensar a jornada clássica, e aqui talvez já comece uma componente de jornada mais macro. A gente falou da jornada micro. A jornada macro é a soma das jornadas micros, tá? Mas vamos voltar aqui o exemplo. Uns 5 anos atrás, como que era a jornada clássica do investidor brasileiro para abrir uma conta de investimento? Caos, né? O cara tinha que preencher um documento físico, escanear, tirar foto, eventualmente mandar para um correio. Alguém fazia a checagem manual para ver o cadastro daquele cliente, se poderia aprovar aquele cadastro. Volta para o cliente. Deus. Puta, um negócio super oneroso, né? Levava semanas, dias, o quê? 14 dias. Caralho. 14 dias. E uns 4, 5 anos atrás, a XP começou a ter essa revisão da jornada, que foi o momento em que a gente conseguiu reduzir isso via tech, via inteligência, via empatia com o cliente, de se colocar no lugar dele, entender quais que são os touch points. Conseguiu reduzir isso para menos de 10 minutos. Né? Sim. Então, qual que é o formulário? Porra, ótimo. Qual que é o processo? Nesse caso, passou até por regulação, né? Veja bem, né? Porra, aprovar uma conta, né? Tem um arcabouço jurídico para você fazer isso. Complexo nesse sentido, né? Cara, o cara que tá olhando o jornal, ele tem que ser muito multidisciplinar, né? Bastante T-shaped para conseguir conectar esses pontos, né? Sim. Então passa por olhar setor, passa por ter essa empatia com o cliente, passa por, cara, psicologia comportamental, passa por regulação, né? Passa por, cara, tech, né? Quais são as restrições tech de fazer isso? Então, a jornada, eu acho que eu consigo ver como uma entidade que organiza a experiência do cliente num todo dentro de uma empresa, né? E aí, indo para a jornada macro que a gente estava falando, né? Acho que a melhor forma de pensar na jornada macro é qual que é o caminho crítico. Eu gosto do termo, né? Caminho crítico ou o caminho mais virtuoso possível que um cliente pode percorrer na tua empresa. Tipo o caminho ideal, assim? Caminho ideal. Perfeito. Entendi. E a gente sabe que ele é ideal. As coisas não são lineares, né? O cliente não é linear. Ele vai e volta. E isso vale para funil também, né? Ele vai, porra... Non-linear marketing, né? Exatamente. Que é muito do que a gente fala aqui. O funil, ele é uma visão muito simplificada da coisa, porque as pessoas não dão os passinhos conforme a gente espera, né? Elas vão, voltam e tal, e é normal. Então você faz o anúncio lá no Google, né? E o cara entra, não compra, falou com um amigo. Eu sempre dou um exemplo muito ridículo, que é tipo assim, às vezes o cara tá no banheiro, mexendo no celular, tá ali fazendo as suas necessidades, e aí ele viu o seu anúncio. Aí ele clicou, ele se interessou. Mas o cara não fica no banheiro pra sempre, né? Ele não vai ficar enquanto ele está no banheiro até o resto do seu funil. Não, às vezes ele terminou, bloqueou o celular, botou no bolso. Desengajou. Já era. E não é falta de interesse, né? Não é falta de interesse. Não é falta de interesse. Seria, sei lá, bounce rate nesse caso. É o cara que não converteu, mas não é bem essa lógica. É uma visão muito simplista nesse caso, né? É o cara que, por algum motivo da jornada exclusiva dele, ele foi interrompido naquele momento. E pode ser N fatores. Nesse exemplo idiota, ele terminou a sua necessidade e foi embora. E aí ele tem que voltar para algum caminho, né? E você, enquanto cientista de marketing, né? Enquanto cara de growth, ou cara de revenue, de CRM, o que seja, você tem que antecipar esse cenário. Sim. Então é muito interessante também pensar em cenários, né? Quando você tá pensando na jornada, você tem que, porra, via a empatia que a gente tá falando, né? E
E aí começa, porra, aqueles nódulos, né? É uma combinação infinita de caminhos possíveis que ele pode ir. Sim. Mas você deveria ter o caminho crítico que simplifique esses nódulos e você consegue ter uma visão, cara, pra onde eu deveria guiar, né? Dá onde eu pra deveria dizer guiar o que cliente. esse caminho crítico que tu tá dizendo é como se fosse a jornada macro, que eu posso Ótimo. até ter a jornada micro crítica, certo? Que seria, Perfeito. tipo, no, A jornada de detalhando ativação, isso. pô, como que eu faço pro cara acabar... Um lead incomplete, né? Um cara que abandonou o cadastro, né? Você deveria ter uma jornada micro pra fazer o sujeito voltar e Sim. concluir o cadastro, né? Uhum. Essa é a microjornada. Mas Perfeito. como que eu pensando em LTV, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas é muito importante nessa história de jornada macro, é como que eu consigo guiar o cliente da melhor forma possível com vistas a otimizar o LTV, né? Sim. E otimizar LTV, o que é? Otimizar a receita e recorrência de longo prazo. Perfeito. Então eu penso na jornada macro, que é... Se eu for pensar no desenho, é como se fossem os meus quadradinhos ali principais que o cara vai passar. Tipo, Perfeito. vou descrever uma jornada macro aqui e me diz se eu tô macro o suficiente. Seria tipo, o cara, sei lá, vê meu anúncio, entra na minha página, se cadastra e ele vai, sei lá, receber uma reunião lá, vai receber um contato do SDR, vai marcar a reunião, vai ver a reunião e vai comprar. É isso seria macro ou isso ainda já tá no micro? Mas essa é só o começo. Essa pode ser a macro, tá? Pode ser Ok. a macro. A gente poderia ver ela como uma Beleza. macro. Mas beleza, até aí é confuso. Mas em que momento que ela vira macro de fato é quando você começa a adicionar novos nódulos. Que nódulos são esses? A primeira compra, cara, é o começo. Perfeito. É só o começo. Você Uhum. deveria contemplar eventualmente os próximos 10 anos dele junto contigo. Os próximos 20. Você deveria estar mirando isso. E Sim. essa é a jornada macro, né? E aí fica filosófico, obviamente. Porra, como que eu vou pensar o cenário ou o caminho crítico 10 ou a anos. jornada dela em 10 anos? Mas você não quer somar a variável tempo aqui. O que você quer somar é a variável de recorrência. Qual que é, talvez, a melhor oferta, a próxima oferta. Uhum. Como que eu fomento a segunda compra? Sim. A segunda compra é um negócio que fala-se pouco no marketing digital. Eu acho que a gente até teve essa conversa, A né? gente falou, acho que naquele de CRM aquela vez. É isso. Normalmente o foco, e acho que até de muita gente que está assistindo, e até da indústria de growth aqui no Brasil, ela ainda está muito restrita à aquisição, à parte de ativação, Uhum. que normalmente é a primeira compra. Uhum. Isso é tão verdade que é super natural olhar o ROI da primeira compra e ver se justifica a iniciativa ou não. Sim. Clássico, né? Então, ROI direto. o ROI direto. Então, quando você tá lá com o Meta Ads, Facebook Ads aberto, ele tá te dando o ROI daquela compra. Uhum. E aquilo ali enviesa eventualmente a tua decisão de longo prazo e até de jornada estratégica do cliente para aquela marca. Aquilo ali é muito míope no fim das contas. É míope e micro. Né? Sim. Não tem visão LTV, não tem visão de jornada de longo prazo, não tem visão de recorrência e monetização de longo prazo, né? Perfeito. Então a jornada macro é quando você consegue sair daquele mundo de aquisição per se, né? Da primeira compra, de olhar o ROI ali daquele primeiro evento do sujeito, do cliente contigo, e começa a ter uma visão muito mais ampla, né? Uhum. E aí, cara, é infinito. Beleza, vamos agora cair pro... Vamos tentar tangibilizar o que eu tô falando, né? E aqui começa a ser infinito. Será que nesse momento que ele fez a primeira compra, como que eu crio o stickiness, né? A recorrência dele para fomentar a segunda compra? Uhum. Cara, será que é, via conteúdo? Será que é via um agrado? Será que é via um desconto para fomentar a segunda compra se ela não ocorre em X tempos? E aqui começam alguns nódulos na jornada macro, né? Pô, se o cara não comprou, não teve uma recorrência, uma segunda compra, e aí você tem que pensar no ciclo de vida, no setor que você tá, em até um mês, que deveria ser talvez um período... Sei lá, minha recorrência razoável. média ali. Exato. Então, que eu o exemplo conto da Minimal é histórico. ótimo, né? Uhum. Pô, com certeza, deve ter os top clients deles lá, Assim. que também é um conceito bacana e fala com a jornada, com o caminho crítico, né? Aham. Quem que são os 100 melhores clientes da Minimal? Perfeitamente você consegue ter uma noção de padrão de comportamento. E claro, vai ter clusters e quebras, né? Mas na média, né? Qual que é o principal comportamento que eu vejo? Pô, o sujeito compra uma pack. primeira camisa, Ok. é um pack inicial ou uma primeira camisa. Puta, cara, na média, quanto tempo ele faz a segunda compra? Porra, o cara que gera recorrência normalmente faz a segunda compra em 2 meses. Uhum. Cara, o cara passou 2 meses e 1 dia, não fez a segunda compra, você deveria contemplar isso na tua jornada. E pensar, puta, aonde que vazou? Aonde que tá vazando? Aonde que tá a oportunidade para eu fazer esse sujeito voltar ao caminho crítico dele?